Fala pessoal, eu sou Augusto, esse é o N Maneiras e hoje eu estou estreando aqui uma nova série no canal. O nome da série é Opinião e basicamente, como o próprio nome diz, eu vou dar a minha opinião sobre softwares livres e gratuitos, tá gente? Pode ser sobre novidades de software, pode ser simplesmente para falar sobre algum software, algum problema, enfim, qualquer assunto que eu achar que merece aí a gente discutir um pouquinho mais sobre ele, eu vou trazer nessa série, tá certo? Para começar então, eu vou falar sobre um dos softwares que eu mais gosto e ao mesmo tempo mais me deixa triste, que é o Chases Draw AIS, tá? Que é a suíte de edição de imagem do Chases Draw. A gente vai falar por que o Chases Draw não consegue se tornar uma ferramenta tão popular aqui no Brasil, principalmente, né? Eu sei que lá fora ele tem alguns lugares que ele faz algum sucesso, mas aqui no Brasil ele simplesmente não engaja, as pessoas simplesmente não gostam da ferramenta, as poucas pessoas que testam acabam já largando em pouco tempo. Então a gente vai discutir um pouquinho quais são os problemas para fazer com que o Chases Draw não consiga ter público aqui no Brasil, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, o software está aberto, eu vou desfechar a minha câmera aqui para que ela não atrapalhe aí na explicação, em mostrar tudo e eu não preciso ficar tirando e colocando toda hora. Então eu vou tirar por enquanto e no final do vídeo eu volto com a câmera aberta aqui, tá certo? Bom, então para começar, acho que o grande problema, né, o principal problema do Chases Draw sempre foi a interface, tá, gente? Para quem acompanha o canal há mais tempo, eu comecei a ensinar o Chases Draw lá em 2017, né? Então já faz aí quase 4 anos completos. E eu já não, apesar de eu gostar muito da ferramenta, eu já não gostava tanto da interface. Na verdade, eu achava ela bem ruizinha. Ainda mais para mim que na época estava muito acostumado a usar o Photoshop, quando eu peguei o Chases Draw para usar, eu vi a interface e eu simplesmente fiquei, meu Deus, essa interface aqui tá muito ruim. Por quê? Qual que era o grande problema? Na época, se você pegar qualquer vídeo aí meu da época, o Chases Draw tinha uma interface em que todos os elementos da tela, eles eram flutuantes, né? Então, por exemplo, a barra de ferramentas era flutuante, essas barras laterais aqui, essas abas laterais no caso, eram flutuantes, a tela de preview que continua flutuante. Hoje você tem esse layout que ele é todo fixo, né? Todo grudado um no outro, somente a tela de preview tá flutuante, mas antes era tudo flutuante e era muito ruim. O problema é que mesmo com essa mudança do layout não flutuante agora, o Chases Draw continua com uma interface que não é lá das melhores, né? E quando eu digo isso, já é na questão do visual mesmo, né? A interface dele ela é meio antiquada, apesar de ser bem dividida até hoje, praticamente você consegue entender mais ou menos o que está em cada seção do software, ela é muito antiquada, ela tem uma cara de, parece que eu estou usando o Windows 7, nem isso, talvez antes até. E sendo que eu tô aqui, a gente está aqui com o Windows 11, né? Já, no meu caso estou usando o Windows 10, mas a gente já está, né, muito mais avançado. Então, essa interface do Chases Draw acaba comprometendo muito, porque dificulta, né? As pessoas estão acostumadas com uma interface mais atual, com ícones mais básicos, mais simples, e aqui você tem os ícones, por exemplo, eles são todos desenhos coloridos, e, por exemplo, nesse caso aqui você não entende nada. Essas opções de borracha, né? Aqui ó, você tem a borracha e aqui a borracha para apagar fundo. Não dá para entender isso, né? São realmente... A interface talvez seja o grande problema, tá? Junto à interface tem outro problema, que são as teclas de atalho, tá, gente? No Chases Draw, a gente tem teclas de atalho atreladas às ferramentas. Não são todas que tem, mas a maior parte das ferramentas tem teclas de atalho atreladas. Você vê aqui a Hand tem o H, a Move tem o M ou o V, você vê que tem até duas teclas de atalho. Aí essas daqui já não tem, tá vendo? A Markup não tem, Snip não tem, o Crop tem, ó, tem a letra K. Mas enfim... O problema, gente, é que apesar da barra de ferramenta, das ferramentas terem teclas de atalho, elas não são contínuas, elas se alteram no decorrer do tempo. Eu vou usar como exemplo novamente as videoaulas que eu fiz no passado. Se você olhar as videoaulas antigas, você vai ver que as teclas de atalho das ferramentas eram diferentes. A ferramenta Move não era o M, a ferramenta Hand nem existia na época, mas enfim. Tinha outras ferramentas que usavam a tecla H. Conforme o Chases Draw foi adicionando novas ferramentas, ele foi alterando as teclas de atalho das antigas, e aí isso complica muito, porque eu, por exemplo, eu me confundi muito durante essas transições, porque quase toda atualização tem essas mudanças de botões das teclas de atalho, e aí eu tenho que ficar me acostumando a usar as novas teclas de atalho. Por enquanto eu não estou sofrendo muito, as últimas atualizações não tiveram,
Mas quando acontece, sempre traz muita dificuldade na hora de se adaptar a isso, e é um grande problema, né? Ainda nas teclas de atalho, o Chase Draw ele tem poucas teclas de atalho para as opções do software, e a gente sabe que o Chase Draw ele é um software com uma quantidade de opções absurda. Só o tanto de menu, eu não me lembro de um software com tantos menus, né? Com tantas opções de menu. E cada menu tem ali cerca de 10, 20 opções, então é muita opção. Seria interessante ter teclas de atalho nessas opções. O problema é que elas não têm, ó. Por exemplo, aqui no menu Transforms, ó, nenhuma opção tem atalho, ó. Literalmente nenhuma opção tem atalho. No Adjustments também não, ó, nenhuma opção com atalho. Effects, a mesma coisa, ó, todas as opções, até as opções de submenu, não tem atalho, tá? E você não tem como definir teclas de atalho para essas opções. E aí dificulta muito, porque às vezes você utiliza muito uma funcionalidade do software, só que você tem que toda vez fazer o caminho do menu para acessar. Por exemplo, eu quero fazer um Gaussian Blur. Toda vez você tem que vir aqui em Efeitos, você vem aqui em Blur, Gaussian Blur, aí você consegue configurar. Ter uma tecla de atalho para essa funcionalidade seria muito melhor, mas você não consegue atrelar teclas de atalho nos menus. Você só consegue atrelar teclas de atalho nas ferramentas, tá, gente? Então todas as ferramentas podem ter teclas de atalho. Os menus, as opções de menu não, tá? Por exemplo, aqui no menu Configure, ó, você tem aqui, ó, Shortcut Keys. Quando você clica, ó lá, você só tem as opções as ferramentas, ó, Assigned to and Style, tá? Você realmente não consegue definir teclas de atalho para cada funcionalidade, ó. Tanto que ele só oferece também, ó, as teclas simples, né, do alfabeto. Então isso é um grande problema, né? O que facilitaria seria, por exemplo, o software ter as opções mais bem posicionadas, mais bem distribuídas, porque a interface ela é grande, ela tem espaço para você distribuir as opções, mas não é bem aproveitado. Por exemplo, aqui nas abas, você tem, por exemplo, a aba Layers, né, a aba de camadas, e é um espaço gigantesco só para as camadas, que eu acho totalmente desnecessário. Não sei se precisaria de todo esse espaço. Você poderia dividir aqui e colocar mais em outra funcionalidade aqui embaixo. Você poderia facilitar o acesso a algumas funcionalidades. Por exemplo, aqui embaixo você poderia ter uma seção com, por exemplo, os ajustes. Né? Ao invés de você toda vez vir aqui no menu ajustes e selecionar, você poderia ter uma opção que você vem aqui, brilho e contraste. Você aperta e pronto, você já adiciona um brilho e contraste ali. Mas ela dificulta, ele é muita opção no mesmo lugar, tudo junto, tudo misturado. Fica difícil de você conseguir até entender o que cada opção faz. E por fim, um último probleminha, que na verdade seria o mais fácil de resolver, que seria que o software não tem uma tradução para português, né? Isso é uma dificuldade, principalmente num software que você tem opções com nomes muito grandes. Por exemplo, Subpixel Rendering. A pessoa não vai entender o que é isso, sabe? Align Images for Stacking. Enfim, tem um monte de opções que tem nomes muito complicados e que se tivesse aí uma tradução, facilitaria o entendimento e o uso, né, por parte dos usuários. Então isso acaba fazendo muita falta. O Chase Draw ele tem tradução para algumas línguas, não sei se eu consigo ver aqui, deixa eu olhar aqui, ó, Language. Se você vem aqui em Language, ó, ele tem tradução para algumas línguas, ó. Ele tem inglês, tanto o britânico quanto o americano, né? Tem em chinês, em dois tipos de chinês, tem em francês, alemão, italiano e russo, né? Mas em português não tem, né? No caso eu uso aqui em inglês, tá? Então, uma tradução em português com certeza facilitaria muito o acesso dos usuários a esse software aqui no Brasil, certo? E aproveitando essa questão da tradução em português, queria dizer aqui que eu estou trabalhando aí numa tradução para português brasileiro do Chase Draw, tá, gente? Já tem um tempinho que eu estou fazendo, eu não cheguei nem na metade, então deve demorar um pouquinho, mas com certeza esse ano deve sair, se tudo correr bem. Até o meio do ano, no máximo, sai já a tradução do Chase Draw para português, tá, gente? Então, só para já deixar avisado aí, eu acredito que isso pode melhorar um pouco aí o acesso dos usuários, né, das pessoas aqui no Brasil a usar essa ferramenta, a usar esse software. Ele é um software incrível, eu adoro usar essa ferramenta para as coisas do Animaneiras, edições de imagem, essas coisas. Eu uso o Chase Draw, tá, gente? Eu não uso outro software, eu não uso o Photoshop mais. Eu usava lá no começo, mas há muito tempo já eu uso o Chase Draw para fazer todas as edições, todos os trabalhos que envolvem a edição de imagem para o site, tá?
E aí, se você quiser ser informado de quando a tradução para o Chase Draw em português do Brasil sair, você pode assinar a nossa newsletter, tá, gente? Basta ir lá no site, o link tá aparecendo para você aí no vídeo, tá? E aí você desce um pouquinho a página, você vai ter um campo para você se inscrever. Ou então, você vai até o rodapé da página, também vai ter um campo lá para você se inscrever na nossa newsletter. A newsletter do Animaneiras é enviada uma vez por mês apenas, para não encher sua caixa de e-mail, tá, gente? Então, todo mês, no começo do mês, normalmente no primeiro dia útil ali do mês, você recebe aí o e-mail do Animaneiras com um resumão, né, de tudo que rolou no mês anterior aqui no site, lá no site e aqui no canal, tá, gente? E aí, quando sair a tradução, você com certeza vai ser avisado por lá também. Tá certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série Opinião. Acesse o site, o link tá aparecendo novamente aí para você aí no vídeo. Lá você vai encontrar tutoriais e videoaulas sobre o Chase Draw ES e também sobre outros softwares. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe. Assim eu vou poder ter um feedback para saber se vocês gostaram dessa série e se querem mais vídeos dela, tá certo? Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você recebe notificação quando sair vídeo novo. Abraço e até a próxima!